Olá, estudante do nono ano! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Suelen e serei a sua professora nesta caminhada. Vamos lá, então? Bom, para a aula de hoje você vai utilizar os materiais que a gente já utiliza, que você tem o costume de utilizar nas aulas. Então, caderno, folha para anotações, caneta, lápis, borracha. E se você tiver uma calculadora aí de fácil acesso, pode utilizar também, sem problema nenhum. O que nós vimos na última aula? Na última aula a gente estudou a radiciação, que é a sexta operação fundamental, que é a operação que desfaz, que desmonta a potenciação. Aí eu pedi para vocês fazerem desenho lá de um quadrado que tinha 25 quadradinhos ali de área, né? 25 quadradinhos na superfície. E eu perguntei para você qual que deveria ser o tamanho das medidas do lado desse quadrado. Então nós vimos, associamos a raiz com a potência. Então a raiz quadrada do número 25, por exemplo, é 5. Por quê? Porque quando a gente faz 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, vai dar 25. Observa lá. Sempre que tiver o expoentezinho 2, quer dizer que está elevado ao quadrado. Então, você automaticamente precisa pensar em um quadrado, tá? Calcular a raiz quadrada de um número é você imaginar lá que você tem um quadrado e você quer saber o tamanho do lado dele. Depois, eu propus um desafio, peguei um dos meus cubos aqui e perguntei para você qual tinha que ser a aresta de um meu cubo que tinha 8 cubinhos de volume. Ou seja, eu tinha 8 cubinhos desse, montei um cubo maior, parecido com aquele ali da figura, e eu queria saber qual era o tamanho da aresta. O que é a aresta? Aresta é a medida, essa linhazinha que a gente tem no cubo. Então, vértice, aresta, face. Então, eu queria saber a aresta de um cubo. E isso nada mais é que a gente calcular a raiz cúbica. Então, na aula passada, a gente falou lá que a raiz cúbica do número 8 é 2. Por quê? Se eu tiver um cubo com 2, 2 e 2 cubinhos ali, ou dependendo da unidade de medida que você utilizar, quando você faz essa multiplicação, 2 por 2 por 2, você vai ter o 8. Então, a potência ao cubo é o contrário da raiz cúbica. A potência ao quadrado é o contrário da raiz quadrada. Por isso que tem esse nome. Então, sempre que eu falar de raiz quadrada ou de raiz cúbica, você precisa lembrar do quadrado e do cubo. Sempre que a gente falar de potência ao quadrado ou potência ao cubo, que é o expoentezinho 2 e o expoentezinho 3, você tem que lembrar dessas duas ideias, do quadrado e do cubo, ok? Se a gente estiver falando de outras potências, ou será que de outras raízes, será que tem? A gente já vai falar melhor disso. Mas se a gente estiver falando dessas outras situações, eu não consigo representar isso geometricamente, com figuras assim. Por quê? Nós estamos num espaço tridimensional. A gente só enxerga até 3 dimensões. Então não dá pra gente representar como um desenho. Por isso que essas duas recebem nomes especiais e a gente consegue fazer a representação geométrica, ok? Muito bem. E daí, a professora pediu para você registrar lá no seu caderno essa informação aqui. Então, na última aula, você anotou lá que esse símbolo se chama radical. Algumas vezes, quando eu falar de raiz, eu vou falar ao invés de falar radiciação, eu vou falar radicais, tá? Então, daí eu vou usar como sinônimos. O número que está dentro aqui do radical, que é o que a gente vai calcular, se chama radicando. E esse número aqui que aparece em cima do radical é o índice. Atenção, para a raiz quadrada, a gente não vai utilizar o índice 2 aqui. Ele está ali, mas a gente não vai escrever. Aqui a professora colocou para você poder associar direitinho, registrar aí no seu caderno que a raiz quadrada, o índice é 2, tá? E o resultado da nossa operação de radiciação é o que nós chamamos de raiz. Então, raiz quadrada de 25 é 5 ali no nosso exemplo da última aula. Muito bem. E hoje, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos continuar as nossas discussões em relação às raízes, aos radicais. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre as propriedades dos radicais. E vamos também explorar algumas situações envolvendo a raiz enésima de um número. O que é isso? O que será que é raiz enésima? Que palavra estranha é essa? Calma, que logo mais você vai descobrir. E a gente vai falar também um pouquinho sobre simplificação de radicais, ok? Então vamos começar? Pega lá o seu caderno, registra as informações da aula de hoje, então a data, o número da aula, o título da nossa aula, então aula 15, radiciação com números reais, parte 2, porque é a continuação da outra aula. Registra aí que eu já volto.
Bom, agora que você já fez o registro, deixa teu caderno ali do ladinho e acompanha aqui com a professora o meu raciocínio e as observações que eu vou fazer. Quando for para você registrar de novo, daí eu te aviso, combinado? Então vamos lá. Será que existem outros tipos de raízes? Porque a gente viu raiz quadrada e a gente viu raiz cúbica. Será que tem como a gente calcular outros tipos de raízes? Tem sim. Observa lá a situação 1. Qual será o número que elevado à quinta potência resultará em 32? O que é isso? Quinta potência. Bom, se a gente tivesse um número x, tá? Acompanha lá. Se a gente tivesse um número x e ele tivesse com o expoente 0, a gente fala que está elevado a 0. Se tivesse com o expoente 1, x elevado a 1. Se tivesse um expoente 2, que é o que nós estudamos nas últimas aulas, sempre que está o expoente 2, a gente fala que está elevado ao quadrado. Lembra lá que tem a ver com a área do quadrado. Se a gente tiver um número x elevado a 3, x elevado ao cubo. Lembra lá que a gente está falando do volume do cubo. E se for o expoente 4 ou se for o expoente 5? E aí, como é que a gente faz a leitura disso? Então, quando a gente tem a partir do expoente 4, não tem um nome especial, né? O 0 e o 1 também não tem nomes especiais. Mas a partir do 4, do expoente 4, nós falamos elevado à quarta. Expoente 5 elevado à quinta. A gente usa a forma, um número ordinal para fazer a leitura. Então, x elevado à quarta, x elevado à quinta, ou x à quinta. Então, lá no enunciado diz assim, qual será o número que é elevado à quinta potência? Então, é um número que eu não sei quem é, então é um número x, que está elevado à quinta potência. E esse resultado vai ter que ser 32. E aí, professora? Não sei como é que eu faço. Bom, existem várias estratégias para você resolver uma mesma situação. Nesse caso aqui, você poderia utilizar tentativa e erro. Como assim? O que é isso? E testando possibilidades. Então, se fosse o número 0, por exemplo, 0 elevado à quinta, você teria que escrever o 0 5 vezes. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. E se fosse o 1? 1 elevado à quinta, eu vou escrever o 1 5 vezes. Cuidado ao multiplicar. A resposta aqui não é 5, não. Eu não vou fazer o 1 vezes o 5 que está no expoente. Atenção, é muito comum você se confundir aí nessa parte. Então, ó, você escreveu multiplicações, portanto, você precisa multiplicar. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, a resposta ali do 1 à quinta vai dar 1. Então, esse é o número que a gente está procurando? Não é. Vamos testar o próximo. Se fosse 2. 2 à quinta. Então, eu tenho que escrever o 2 5 vezes. Não é 10. Não é 2 vezes o 5. Eu preciso repetir o 2 em 5 fatores. Muito cuidado, tá? 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. 16 vezes o 2, 32, que era o que a gente queria. Então, terminou aqui. Qual é o número que elevado à quinta potência resultará em 32? É o número 2. Porque quando a gente faz 2 à quinta, nós temos a resposta 32. Você já poderia escrever a resposta aqui, terminou. Mas eu vou aproveitar essa situação e vou te dizer uma outra informação bem importante. Olha lá. Qual deve ser o índice de uma radiciação que vai desfazer a potenciação de expoente 5? Não entendi, professor. Olha só, lembra que eu falei para você que a radiciação ou a raiz é o contrário da potência, da potenciação? É uma conta que vai desmontar a outra, uma é o inverso da outra. Se uma é o inverso da outra, quando a gente falou de raiz quadrada, a gente tinha potência ao quadrado. Quando a gente falou de raiz cúbica, a gente tinha potência elevada ao cubo. Se agora eu falei de uma potência à quinta, qual deve ser o índice dessa raiz? Professor, eu não lembro o que é índice. Então, radical, radicando, númerozinho que tá aqui é o índice.
Esse número que aparece aqui, que indica para nós qual é o tipo de raiz que a gente está calculando, é o índice. Bom, se a potência é a quinta, qual tem que ser o índice do nosso radical, da nossa raiz? Pensa um pouquinho lá. Bom, acho que você acertou aí. Tem que ser o 5. Então, se a gente calcular a raiz quinta de 32, a gente vai ter o 2 como resposta. Por quê? Porque quando a gente faz 2 à quinta, vai dar 32. O que é o 2 à quinta mesmo? É essa multiplicação aqui com fatores iguais que a gente utiliza na notação de potenciação. Beleza? Então, é só a resposta para deixar registrado, que é o número 2. Então, se você tivesse uma situação, problema dessas para resolver, você poderia fazer tanto da primeira forma como da segunda forma. As duas estão corretas, ok? Muito bem. Então, agora, vamos sistematizar isso que a gente acabou de falar. Então, existem outros tipos de raízes. E essas raízes, quando a gente escreve na forma genérica, a gente chama de raiz enésima. Então, olha lá na tela. Raiz enésima de um número real. O que é isso? Se A pertence aos reais, então A é um número, aquele E arredondado ali significa pertence, e o R ali que está desenhado de um jeito mais elaborado é o nome do conjunto dos reais. Reais são todos os números que a gente já estudou. Então, se A pertence aos reais e N pertence aos naturais, o que é N? N é um número que está no conjunto dos naturais. Naturais são os primeiros números que a gente aprende na escola. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas tem uma condição. O N tem que ser maior que o número 1. Tá? Já vou explicar por quê. Então, aquele símbolozinho ali é o maior. Então, N é maior do que o número 1. Então, não pode ser o 1. Tem que ser o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Podemos representar a raiz enésima de A por... Então, olha lá o símbolo do radical, Azinho, que é o nosso radicando, N, que é o índice. Então, a raiz enésima. Então, essa palavra enésima é porque eu estou usando um N ali no índice. Por isso, tá? E por que o N tem que ser maior que 1? Porque lembra que eu falei para vocês que a menor raiz que a gente calcula é a raiz quadrada? Não tem a raiz primeira, não tem a raiz zero. A menor raiz que a gente calcula é a raiz quadrada. Por isso que tem essa condição aqui, ó. N tem que ser maior que 1, certo? Então, calcular a raiz enésima de um número A, eu escrevo desta forma. Tá, professora? Aí, isso significa que existem infinitas raízes para a gente calcular, sendo que o menor índice possível é o índice 2, certo? Então, eu vou dar um tempinho para você registrar essa informação aí no seu caderno e a gente já volta. Bom, agora que você já fez o registro lá no seu caderno, deixa ele do ladinho e vem aqui com a prof acompanhar mais algumas reflexões. Então, olha só a segunda situação. Então, raiz quadrada do número 9. O que é a raiz quadrada do número 9? Você já deve saber que vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Mas faça de conta que você não lembra, tá? Então, eu chamei de x, certo? Se você quiser conferir, você pode fazer lá o desenho do quadrado no papel quadriculado, tem que ser um quadrado com 9 quadradinhos de área. Então, 9 quadradinhos aqui no preenchimento, esse quadradinho vai ser 3 por 3,
certo? Mas digamos que você ainda não sabe disso, que você ainda não lembra. Então, pensa aqui comigo. Se a raiz quadrada do número vai dar x, isso significa que se eu pegar esse número e elevar ao quadrado, ele tem que dar quanto se eu fizer o x vezes o x? Não sei, professora. Se fosse o 3 vezes 3 tem que dar um 9. Então, o meu número x vezes ele mesmo, que vai dar x ao quadrado, tem que dar 9, certo? Então, eu posso escrever assim. Ao invés de usar o radical, eu posso escrever assim. Mas observe, eu não fui lá e tirei o radical. Eu escrevi uma nova relação. Essa equaçãozinha aqui é equivalente à anterior, tá? Porque aqui apareceu um quadrado, tudo bem? Ótimo. Então, olha lá. Esse quadrado que a professora desenhou tem, então, medidas 3 por 3, porque ele é um quadrado. Muito bem. Agora, olha o seguinte. Se eu troquei ali a informação e deixei o 3 para vocês, então, usei aqui primeiro usando uma letra, assumindo que eu não conhecia o valor, e aqui eu já pus a resposta. Tá, professora? Eu ainda não entendi onde a senhora quer chegar. Calma. Só deixa marcadinho aí na tua memória que se eu tenho escrito em forma de raiz, para escrever sem a raiz, eu posso escrever em forma de potência, tá? Tudo bem? Vamos para a próxima situação. Se fosse uma raiz cúbica do número 8, digamos que você não sabe quanto é, então você chamou de x. Tá, como é que você faz para descobrir então o valor? Ou você faz ali, manipula os cubos, como a professora fez na última aula. Eu coloquei ali na tela uma figura de um cubo mágico de um tamanho menor. E o que será que é a raiz cúbica desse número? Bom, é eu pegar esse número que eu não sei quem é e elevar ao cubo. Quando eu pegar esse número que eu não sei quem é e elevar ao cubo, tem que dar 8. Porque é a definição lá da radiciação e da potenciação, que uma é o inverso da outra, certo? Quanto que vai dar mesmo? Bom, se o meu cubo é 2 por 2 por 2, 2 vezes o 2, 4, 4 vezes o 2, 8. Então, aqui, 8 é igual a 2 ao cubo. Tá certo isso, professora? Sim. Veja lá, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Cuidado, tá? É muito comum você querer fazer 2 vezes o 3. Não é 2 vezes o 3, não, tá? Professora, eu ainda não entendi onde a senhora quer chegar. Então, o que eu fiz até agora? Eu só reescrevi. Eu peguei essa expressão que eu tinha aqui em cima e eu escrevi ela de um outro jeito. Eu tirei o radical que tinha aqui, mas para poder tirar esse radical, eu tive que elevar os dois lados ao cubo. Quando eu faço isso, eu elevei os dois lados ao cubo, saiu o radical, porque fazer a raiz cúbica de um número que está elevado ao cubo, ou elevar ao cubo um número que está com uma raiz cúbica, é o próprio radicando, é o próprio número que está ali dentro. Então, só isso que a professora fez, tá? Como é uma equação, a gente sempre tem que trabalhar com a mesma operação em ambos os membros, senão a gente desequilibra a equação e vai dar errado. Então, por isso que aqui eu coloquei um expoente, tá? Não foi só copiar o que estava em cima, ok? Tá, por que eu fiz tudo isso? Observa a situação 4. Aqui não tá tão mais fácil para observar quanto que vai ser o x. E aí, o que a gente faz agora? Eu tenho lá uma raiz cúbica de 5 ao quadrado. E agora, o que eu vou fazer, professora? Bom, vou usar a mesma ideia que eu usei antes, tá? O que eu estava fazendo antes? Quando eu tinha lá uma raiz cúbica de um número e eu escrevi o x, eu estava fazendo isso aqui, ó. Eu estava elevando ao cubo. E daí o que acontecia? Olha só. Qual que é a raiz cúbica do 8 mesmo? É 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Só que fazer o 2 ao cubo é fazer 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o 8 outra vez. Por isso que saiu aqui. Mesma coisa ali no membro do seguinte, só que aqui eu não tinha raiz, então não tenho o que fazer, é só você escrever o x e colocar o cubo. Foi isso que eu fiz lá no exemplo anterior e no outro que tinha ao quadrado. Muito bem. Nesse daqui, eu vou passar uma linha para separar ali na minha ideia. Nesse exemplo aqui, eu também tenho uma raiz cúbica de um número que está ao quadrado. E eu não sei quanto isso vale, eu chamei de x. Qual é o raciocínio que a professora vai usar aqui?
o mesmo do anterior. Eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, eu elevei os dois membros ao cubo. Qual vai ser a resposta disso? Bom, eu posso, se eu estou elevando ao cubo um número que está extraindo a raiz cúbica, a resposta é o próprio radicando, que está ali dentro, é 5 ao quadrado. E aqui eu não tenho muito o que fazer, então eu vou escrever x ao cubo. Na verdade, aqui está elevado a 1, potência de potência, 1 vezes 3, 3. É isso que aconteceu aqui, tá? Muito bem, então olha lá na minha tela. 5 ao quadrado é igual a x ao cubo. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, e agora? O que será que a gente pode fazer mais? Porque não ajudou muito, né? Tá, professora, eu sei que 5 ao quadrado é 25, porque eu posso fazer 5 vezes 5, 25. É, mas a professora não quer calcular o 5 ao quadrado. A professora quer manipular essas expressões para a gente chegar em um resultado que pode virar uma regra, tá? Então acompanha aqui comigo. Se a gente usar a propriedade potência de potência, que é repetir a base e multiplicar os expoentes, eu posso escrever o x elevado a 1. E x elevado a 1 é o próprio x. Tá, professora? Eu ainda não entendi onde a senhora quer chegar. Então, olha só. Aplicando a propriedade de potência, que a gente estudou em aulas anteriores, a gente vai transformar o número 3 em 1. Como assim, professora? Então, olha só, como assim transformar o expoente 3 em 1? A gente vai fazer isso aqui, ó. Veja só. Se a gente tem lá, vou trabalhar só com essa parte da expressão para você ver o que eu quero fazer. Então, veja. Se eu tenho aqui um x elevado ao cubo e eu quero que esse expoente aqui seja 1, eu posso ir operando com as propriedades de potenciação para fazer esse expoente ser o 1. Como assim? Lembram lá de frações? Quando a gente estudou frações, que a gente via multiplicação de fração e tudo mais? Para uma fração ser igual a 1 inteiro, o numerador tem que ser igual ao denominador. Então, olha o que a prof vai fazer. Se eu fizer isso aqui, ó, multiplicar essa potência, elevar essa potência por um expoente fracionário. Professora, a gente não estudou ainda esse tipo de potência, mas a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, olha só. Pela propriedade potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, x elevado a 3. Esse 3 aqui não tem nada embaixo. Então, o que a gente faz? A gente completa. Coloca o número 1. 1 eu posso escrever, eu não posso escrever 0, porque a fração é um tipo de divisão, e se eu colocar 0 ali, não tem divisão por 0, tá? Propriedade de potência, 3, x elevado a 3 sobre 1, vezes esse expoente aqui, 1/3. Essa multiplicação de frações, como que a gente resolve? 3 vezes o 1 e 1 vezes o 3. Então, como que fica o meu número? X elevado a 3/3. Mais 3/3 é 3 dividido por 3, que vai dar 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ele quem, professora? A base. A base, qualquer base elevada a 1 vai dar a própria base, tá? Sempre que o expoente for 1, a gente não precisa escrever. Tá, professor, mas por que você fez tudo isso? Porque eu vou fazer a mesma ideia nos dois membros da minha expressão. Então, observa lá, eu calculei só a parte que tem o x, mas na parte que tem o 5 ao quadrado também acontece isso. Então, ó, eu elevei ambos os membros a 1/3. E daí, o que aconteceu? Propriedade de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Então, quando a gente fez aqui no segundo membro, que foi o que a professora fez agora aqui do ladinho, vai ficar x elevado a 1. E no primeiro membro, como é que fica? 5 ao quadrado vezes aqui 1/3. Então, ó, vou fazer só a parte da multiplicação aqui do ladinho, ó. 2 vezes 1/3. Tá. Quando a gente não tem o denominador, né, 1. Multiplicação de potências, de frações, aliás. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes o 1, 2. 1 vezes o 3, 3. 2/3. Então, como é que fica ali o 5?
fica 5 elevado a 2/3 e o x fica elevado a 1. Tá, professora, e para que tudo isso? Olha só, essa primeira linha tem x, a última linha também tem x. Então, se essa informação é verdadeira, porque o primeiro membro é igual ao segundo, e na última linha essa informação também é verdadeira, o primeiro membro é igual ao segundo membro, então eu posso escrever essa raiz na forma dessa potência com expoente fracionário. Então, escrever essa radiciação aqui, raiz cúbica de 5 ao quadrado, é a mesma coisa que a gente escreveu 5 elevado a 2/3. E, professora, agora você complicou a nossa vida. Calma, não fica apavorada. Isso aqui é uma propriedade que relaciona a potência com a raiz. E por que ela é importante para nós? Porque existem situações que os expoentes são um número muito alto, ou o índice é um número muito alto, e se a gente conseguir simplificar esses números, a gente consegue trabalhar com números menores. Então, isso aqui vai virar uma regra, uma propriedade, que é uma técnica, uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer operações aí com radicais e com potências. Então, só observa o seguinte: a minha raiz aqui, que tinha uma potência ali dentro, eu peguei o expoente da potência e escrevi em uma fração. Esse expoente virou o numerador, ficou em cima. E o índice da minha raiz virou o denominador, que é o número que apareceu embaixo. Então, sempre vai acontecer isso. E a recíproca é verdadeira. O que é isso? Que palavra esquisita é essa? Quer dizer que se eu fizer o contrário também tá certo. Então, se eu tiver uma potência com um expoente fracionário, eu posso escrever em forma de raiz também. Então, sempre o numerador aqui vai virar o expoente, lá dentro, junto com o radicando, e o denominador vai virar o índice da raiz, certo? Professora, ficou meio confuso, eu não entendi muito bem. Então vamos combinar o seguinte: você vai fazer o registro no seu caderno da sistematização da regrinha. Então eu vou explicar para você aqui a regra e daqui a pouco você coloca lá no seu caderno. Então olha lá: relação entre radicais e potências. Se A é real positivo, o que é um real positivo? A pertence aos reais, estrela, mais. Quer dizer que são todos os números reais, com exceção do zero e dos negativos, tá? M é um número inteiro, então M é um número que está no conjunto dos inteiros. O que são os inteiros? São os positivos, os negativos e o zero. Lembra que inteiro não entra aqui no conjunto Z, não entra número com vírgula e não entra fração. Mas, professora, você está falando de fração. É que eu estou falando do número que vai em cima, no numerador, tá? Então, M é inteiro e o N é natural maior que 1. Porque o N está relacionado com o índice. Lembra que eu falei agora há pouco que o índice da raiz, o menor índice possível é 2, porque a raiz que a gente calcula é a raiz quadrada? Então, N pertence aos naturais, N maior que 1. Então, se essas informações acontecem, a gente pode escrever assim, ó. Essa raiz enésima de um número A que está elevado a M pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser o zero. Eu posso escrever como um número A, então repetir ali o radicando, agora virou uma base, e o expoente vai ser uma fração. E essa fração vai estar organizada da seguinte forma: o expoente que estava lá dentro do radicando vira numerador, o índice da raiz vira o nosso denominador. Tá? Então a professora até colocou com uma cor diferente ali para você associar. Se você quiser, você pode colocar coloridinho assim no seu caderno também. Então um tempinho para você registrar e a gente já volta.
Então, agora que você já registrou ali a regrinha, a propriedade, vamos então treinar um pouquinho, fazer uns exercícios, fazer algumas situações problemas, vamos pôr em prática o que a gente acabou de ver. Às vezes fica meio confuso ali usando as variáveis, porque a professora usa letras porque é uma forma genérica de escrever. Então, acompanhe aqui comigo a explicação lá da nossa situação. Então, associe as colunas corretamente, relacionando cada potência a um radical. Então, o que é para você fazer aqui? Então, veja, na primeira coluna, que eu coloquei lá A, B, C, D, nós temos potências com expoente fracionário. Na segunda coluna, que a gente tem os espacinhos, nós temos raízes, radicais, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar aquela propriedade que a gente acabou de ver, que relaciona a raiz com a potência, e você vai associar as informações. Então, você pode começar pegando a potência e escrevendo em forma de raiz, ou você pode pegar a raiz, escrever em forma de potência e ver qual dessas potências relaciona corretamente com as raízes. E colocar as letrinhas aqui. Então, não é A, B, C, D, porque ali tá A, B, C, D, tá? Você tem que descobrir qual é a ordem correta. Vou dar um tempinho para você fazer o registro, para você pensar um pouquinho aí e a gente já volta. Muito bem, então acompanhe aqui comigo como que você uma forma de resolver, tá? Então confere aí se você fez direitinho. Qual é a propriedade que a gente está utilizando? É essa aqui, que relaciona a potência com a raiz. Então lembra lá que o expoente que está lá junto com o radicando vai virar o nosso numerador e o índice vira o denominador, certo? Muito bem, então olha aqui do lado, a professora copiou aqui para a gente poder resolver junto. Então veja, todos os nossos números aqui, a base vai ser o 9. Então, todos, a base vai ser o 9. Agora, o que a gente precisa ver é como vai ficar o nosso expoente fracionário, tá? Então, observa lá. No primeiro item, o expoente é 2. Então, eu vou escrever o 2 no numerador. Quem é o denominador? É o índice, que é o 3. Então, a primeira ali, ó. O primeiro item é 9 elevado a 2 terços. 9 elevado a 2 terços é a letra B. Então, preenche lá, letra B. Próximo item. Esse aqui não tem os números, professora. Como é que eu faço agora? Bom, se isso aqui é uma raiz quadrada, qual é o número que tem que estar aqui, que está escondido ali no índice? É o 2. E se aqui dentro eu não tenho nenhum número no expoente ali do radicando, qual deverá ser o expoente? Qual deverá ser essa potência? Tem que ser o 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, a própria base. Então, 9 elevado a 1 vai dar 9. Então, como que fica o nosso expoente fracionário? Vai ficar a potência ali, o expoente, vai ser o numerador, e o índice, que é o 2, vai ser o denominador. Então, ficou 9 elevado a 1 meio. 9 elevado a 1 meio é a letra A.
Então, letra B é a primeira, letra A é a segunda. Próximo, qual vai ser aqui? Bom, esse já tá um pouco mais fácil, eu tenho 3, né? Então, 3 vai ficar lá no numerador e o denominador é quem? Se eu não tenho número aqui no índice, é porque é o índice 2. Então, fica 9 elevado a 3 meios, que é a alternativa D. E, por consequência, a última que não teve resposta ainda é a letra C. Mas vamos fazer aqui do ladinho para você conferir que realmente é a letra C. Olha lá. Se eu não tenho nada aqui, é 1, certo? Daí, numerador é o expoente da nossa potência. Então, aqui vai ficar 1. E o denominador é o índice. 9 elevado a 1/3, que, confirmando lá, é a nossa letra C. Certo, pessoal? Então, vamos para mais uma situação. Então, acompanha lá. Calcule o valor das raízes quadradas exatas. Existem várias formas de calcular as raízes. Vou dar um tempinho para você pensar aí um pouquinho, fazer o registro e a gente já volta. Conseguiu fazer? Vamos conferir? Então, olha só. A professora vai utilizar um método aqui chamado de fatoração ou decomposição. Então, eu vou decompor o número, vou escrever o número como uma multiplicação. Eu vou fatorar ele. Mas eu não vou escrever qualquer multiplicação. Eu vou escrever uma multiplicação usando números primos. Então, olha só. Esse jeito de fazer, você deve ter lembrado lá do cálculo do MMC. Aqui não é o MMC que a gente vai fazer, mínimo múltiplo comum, tá? Porque MMC eu tenho que ter 2 números no mínimo para poder ver qual é o menor múltiplo dos 2. Aqui eu estou fatorando o número. Então, as respostas que eu encontrar quando eu multiplicar outra vez, eu volto no 64, tá? Bom, posso dividir por qualquer número que eu quiser? Não, tem que ser os números primos. Números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. Então, aqui tem uma sequência ali inicial dos números primos. Importante, nem todo número ímpar é primo. 9 é ímpar e não é primo, ele não tá nessa lista, então cuidado, tá? Muito bem. O que é fazer aquilo ali? É fazer divisões, só que sempre divisões exatas, tá? Só que ao invés de você escrever a divisão assim, ó, como a gente tá acostumado, desse jeito, a gente fez um traço. Qual é o número que vai aparecer aqui do lado? É o número que eu tô dividindo. Então, é 64 dividido por... Vamos começar pelo 2. Então, 64 dividido por 2... Faz a divisão bonitinha lá, ou faz de memória, lá na cabeça, faz cálculo mental, né? Metade de 64 é 32. Se metade de 64 é 32, e o resto aqui vai ser 0, então o que eu vou escrever ali? Então, atenção, aqui embaixo do 64 eu vou escrever o resultado da minha divisão.
que foi o 32. Então, 32. Como é divisão exata, não tem resto, então eu não preciso me preocupar com o resto, certo? E continua o processo da divisão. Então, 32 eu posso dividir por 2 outra vez, vai dar 16, metade de 32, 16. Posso dividir por 2 de novo, metade de 16 é 8. Posso dividir por 2 mais uma vez, vai dar 4. Posso dividir o 4 por 2 de novo, vai dar 2. E o 2 eu posso dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Terminou. Então, aqui está a fatoração. Se você fizer a multiplicação de todos esses números 2 que apareceram, você volta lá no 64. Então, a gente fez divisões sucessivas até chegar no número 1, certo? Tá, e como é que a gente faz a raiz quadrada a partir disso? Raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, então é um número que está ao quadrado. Então, eu posso agrupar esses números da minha fatoração de 2 em 2, porque 2 ao quadrado, a raiz quadrada é 2. Então, observa lá. Fiz um primeiro grupinho ali. O que é aquele 2 vezes 2? É a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Professora, mas por que raiz quadrada? Porque a gente está fazendo o cálculo da raiz quadrada. Por isso que eu escrevi desta forma, tá? Eu poderia escrever todos esses números aqui dentro, no radicando, tá? Mas eu estou escrevendo ali na própria fatoração. O que dá a raiz quadrada do 2 ao quadrado? Se o 2 está ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada do 4 é o próprio 2. Então, aqui eu estou escrevendo já a raiz quadrada desse pedacinho, certo? Usando o mesmo raciocínio, ó, a cada 2 números iguais, eu consigo extrair a raiz quadrada dele e vai ficar o próprio número. Então, a cada 2 números iguais, extrai um da raiz, extrai um deles da raiz quadrada, tá? Mesma coisa ali com o último. Como a gente está fazendo multiplicações aqui, aqui permanecem multiplicações e aqui permanecem multiplicações. E o que é o 2 vezes 2 vezes 2? É 8. Então, como que a gente poderia escrever? A gente poderia escrever raiz quadrada de 64 igual. Veja só, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que é exatamente o que estava aqui, certo? Bom, aí a gente pode aplicar uma propriedade que a gente ainda não sistematizou, mas nós já estamos utilizando, que é assim, ó. Se eu tenho multiplicação dentro da raiz, eu posso escrever as multiplicações separadinhas. E aqui eu vou aplicar uma outra propriedade que a gente já está utilizando, mas eu ainda não sistematizei com vocês, que é quando eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado, a resposta é o próprio número, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então vai dar 2 vezes 2 vezes 2. Repetir as multiplicações, tá vendo? E 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Portanto, a resposta da raiz quadrada de 64 é 8. Então, a gente pode calcular desta maneira. Poderia fazer de outras formas? Poderia. Com números menores, a gente sabe até de memória, né? Mas, quando são números maiores, que daí a gente precisa pensar um pouquinho mais. Então, a letra B, eu peço para você tentar fazer desse mesmo jeito que eu fiz aqui e na próxima aula eu faço a correção, certo? Tenta fazer lá usando a fatoração para ver se você consegue chegar na resposta. E, pessoal, o que a gente viu hoje, então? A gente falou da raiz enésima de um número real, a gente viu o que era isso, falamos um pouquinho das propriedades e falamos também de simplificação de radicais. Então, aquilo ali que a gente fez agora foi uma simplificação de radicais. Então, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá bom? Continue se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau!